O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Do lado de cá. Do lado de cá. Não tem caô. Do lado de cá. Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade que não consegue se locomover. Aqui quem fala é o Císio Canete, e hoje estou acompanhado aqui no estúdio Major, na Tijuca, pelo jornalista Caio Belandi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria fazer um breve registro sobre o último programa. Foi bem bacana, a repercussão também bem bacana. A gente trouxe aqui o Mauriase, quem não ouviu, pode ouvir o número 21. E a galera nas redes sociais, enfim, foi bem bacana a repercussão. Pelo economista Daniel Soares. Boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos tocar o programa. E pelo jornalista Fagner Torres. Olá, ouvintes, amigos, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de novo, né, para o programa 22. Um pouquinho cansado, quinta-feira já, a pilha começa a riar, o programa vai à sexta, mas vai ao ar na sexta, mas é quinta. Estamos aí mais uma vez. Antes de mais nada, queria mandar um abraço pro Gabriel Brito, já ia me esquecendo, aí, amigo da Central 3, que elogiou muito o nosso programa. O guerrilheiro da informação. O guerrilheiro da informação, elogiou muito, falou que a gente fala as coisas como devem ser ditas, e se não for assim, a gente... Ele também fala, inclusive. Se não for assim, não vale nem a pena fazer o Lado B do Rio. Vamos seguir, tem muita coisa para falar, algumas estão na pauta, outras não estão, mas a gente deve acrescentar, e vamos que vamos. Já temos 5 anos da inauguração do BRT Transoeste e o mesmo, já na companhia da Transcarioca e da Transolímpica, está superlotado e caindo aos pedaços. Ao mesmo tempo, o VLT, mais jovem, opera aquém de sua capacidade e só serve como transporte de executivos na hora do almoço. Por fim, as obras da Transbrasil foram retomadas após quase um ano paradas e não há previsão de inauguração antes de 2018. É justo dizer que todos os planos de mobilidade urbana planejados no ciclo olímpico são um fracasso? Todos os planos de todas as áreas, né? Na verdade, todos. Na verdade, não só plano na área de transporte, né? Tudo com relação à Olimpíada é um fracasso, a gente já falou. Eu falei sobre isso aqui no primeiro programa, no Lado B do Rio Piloto, que não foi ao ar. Tá no SoundCloud e no YouTube. Na Central 3, né? E também falei no Lado B do Rio 1, enfim. A Olimpíada foi, na verdade, foi uma piada, né, de mau gosto. Até as medalhas que os atletas receberam deu defeito. Estão descascando. As medalhas de bronze estão oxidando, né? Então, quer dizer, o transporte, na verdade, é só um reflexo de tudo aquilo, de toda a putaria que foi a Olimpíada do Rio de Janeiro, onde o grande organizador da festa, que foi o senhor Eduardo Paes, nem no Brasil mora mais, né? Tá morando em Los Angeles e deixou a gente aqui na merda, em Nova York, sei lá. Sem renda, né? mas com os filhos matriculados numa escola que custa $10 mil. E tá morando lá nos Estados Unidos e deixou a população aqui na merda, que o elegeu com sei lá quantos %, por duas vezes quase 70, né? aqui na cidade. É mais de 60 lamentavelmente, o que mostra que o povo brasileiro é o que tem de pior dentro do próprio Brasil. Enfim, o povo brasileiro é o que tem de pior dentro do próprio Brasil. O pior do Brasil é o brasileiro. O brasileiro é um povo desgraçado que cobra que político não seja corrupto quando ele é corrupto no dia a dia. Então, é isso. O sistema de transporte é uma bosta, não funciona. O VLT é o único... bom, mas não é transporte público, né? Provavelmente... Não adianta, né? Provavelmente é o primeiro corredor de ônibus que eu vejo que fala que é pra integrar a cidade, que liga um bairro ao mesmo bairro. Ele liga o lugar nenhum... Ele começa no centro e termina no centro. Quer dizer, tem utilidade nenhuma pra grande massa da população. É caro. Eu vejo gente dando calote pra cacete. Muito. As poucas vezes que eu Inclusive, andei... panelista aqui dela. As poucas vezes que eu andei, eu já vi gente dando muito calote na maior cara de pau, porque pra quem não conhece, o sistema é bizarro, assim. O sistema conta com a sua honestidade. Conta com honestidade. Mas é 3,80, né? E também é difícil. Povo conhecido como o povo mais malandro, né? E aí, é isso. O VLT é essa porra aí. Sobre o VLT, é bom pra quem não conhece, o VLT, a ideia do VLT não é tipo um bonde moderno. É um bonde moderno que não é desafogar trânsito e nem melhorar a mobilidade urbana.
funciona? Ele faz uma ligação que não existia no Rio de Janeiro, que é a rodoviária pro aeroporto, que é um negócio absurdo. Santos Dumont, que é o aeroporto local. Que é Não o nacional, Não o que tem realmente volume. Mas enfim, até tem algum volume. E aí faz algum sentido. O VLT, ele me parece ser, eu não sou um especialista, nós temos um especialista aqui, que é o Daniel, de transporte, mas assim, ele me parece até interessante a ideia dele. Só que ele é muito caro, né? Ele não faz integração. Ele faz, no cartão. No cartão, do ônibus. com ônibus. Cartão do ônibus. Mas é mais barato. Gente, pra entrar é Pois um é. inferno. Pra entrar no VLT é um inferno. O sistema de recarga de bilhete é um Então. inferno, demora, vive lotado. E aí é engraçado porque ele não faz com o metrô e tem duas estações. Duas integrações. Em dois lugares grandes, em duas estações grandes do metrô, que é a Carioca e Cinelândia. E ele não faz integração e ele é R$3,80, ele é muito caro. E ele não tem. O preço do ônibus comum. É o preço do ônibus caro pro comum. trajeto que ele faz. E é exatamente, é um trajeto que as pessoas fazem ali, ou muito pra turismo, pra ir pra zona portuária que agora, enfim, essa revitalização toda, que também não sei se já tem tanta gente indo assim, e muito também pra assim, o cara que vai se deslocar ali do aeroporto, da região do o aeroporto cara que, por pro exemplo, Saara, veio de São Paulo fazer uma reunião ali no centro, aí ele pega Isso, o vai- VLT, vai pra Carioca, Isso. reúne lá como faz o seu almoço de Ou pode negócio pegar e o volta metrô. pra pra ele algum é lugar. interessante, ele é bonito, por exemplo, mas ele não é muito funcional e é muito caro. Maracanã Assim, também é bonito. Foi... Vamos, Nem é tão bonito assim. vamos fazer como o Jack, vamos por partes. O problema principal do chamado legado olímpico é uma coisa que, não sei se eu cheguei a falar aqui no programa, mas foi muito A gente falado. falou já sobre o transporte. Foi muito falar, a gente falou sobre transporte público nos primeiros lados B, no piloto, se eu não me engano. Um também. No também. E o grande problema da cidade feita para os mega eventos, digamos assim, é que se a cidade não funciona para os seus habitantes no dia a dia, ela também não vai funcionar no plano feito pro mega evento. Então a solução, o BRT, e como o metrô da Barra, ele foi pensado, o BRT Transolímpica, a extensão do BRT Transoeste, do Terminal Alvorada até o Jardim Botânico, foram pensados para escoar o público que iria assistir os Jogos no Parque Olímpico. E o Transolímpico fazendo a conexão do Parque Olímpico da Barra com o Parque Olímpico de Deodoro, e pelo Transcarioca você chegava na estação de trem de Madureira, onde tem uma conexão com a Supervia, e você poderia escoar o público que estava vindo do Parque Olímpico da Barra e também do Parque Olímpico de Deodoro pro Engenhão, né, onde aconteceram as competições de atletismo. Então ele acabou que não é um sistema que ele é tem pensado muita demanda, né? ele é pensado para integrar o transporte na cidade. Né? O BRT, que é a sigla em inglês para Bus Rapid Transit, né? Trânsito rápido de ônibus, ele é aplicado em diversas cidades no mundo, só que ele é vendido no Brasil como Transporte de massa. como transporte Uma de massa. alternativa ao metrô. Como transporte de alta capacidade alternativo ao metrô, que ele não é. Ele é um transporte de média capacidade. Então, embora ele seja viável e até recomendado para trechos de média demanda, por exemplo, a Transolímpica seria um caso interessante, que é uma via expressa que foi aberta antes da Olimpíada, que liga o Recreio a Deodoro. Diminuiu muito o tempo de viagem. Passando ali pela Taquara. É pedagiada, né? Então você pode dizer Não é tão que, elogiado assim. você bota um pedágio de R$7 para um trecho de 10 km. Mas enfim, ela faz sentido como via expressa e você rasgando uma via expressa ali naquela região, colocando uma solução integrada de transporte público, né? Você abre 4 faixas para cada lado e reserva 2 dessas faixas, uma em cada sentido, para um transporte público de média capacidade numa região que é bem habitada, mas também não é tão densa. Ele faz sentido como transporte e ele poderia ser complementar a uma rede ferroviária, uma rede de metrô. Agora você não pode colocar o BRT como solução no trecho do Transcarioca, que é o trecho do aeroporto, né, do Galeão, aeroporto internacional, na Ilha do Governador, até a Barra, cortando Leopoldina, Madureira, Vaz Lobo, toda a região de Jacarepaguá, que é uma população imensa, uma demanda imensa, cortou linhas diretas. Pra quem não é do Rio, a gente tá falando aí de talvez 30, 40% da população do Rio atravessando. Mais de 2 milhões de pessoas. Muita gente. Mais de 2 milhões de pessoas, cortou linhas diretas de ônibus que faziam trechos paralelos, então você aumenta a demanda pelas linhas do BRT, e como era uma região muito densa, aproveitou o leito já existente, de grandes avenidas e tal, que em alguns pedaços foram alargados, mas, mas de forma geral usa no linguajar técnico a calha, o leito já existente dessas avenidas. Sem falar que foram obras que violaram direitos humanos remoção. E muita remoção desnecessária, diga-se de passagem, né? Que não era necessário, foi usado para abrir espaços para especulação imobiliária. Exato. Mas enfim, principalmente no Transoeste, que eu vou falar também. Mas no Transcarioca, o fato dele ser nessa região densa e aproveitar o leito de rodovias, de vias
via já existentes, ele cria um problema adicional do ponto de vista técnico, porque ele tem muito cruzamento. Muito cruzamento em área de tráfego intenso. Então, ao contrário da Transolímpica, que é uma via expressa que foi construída para isso, não tem sinal, ou do próprio Transoeste, que passa no meio da Avenida das Américas, tem os retornos ali, mas não chega a comprometer tanto com um sistema de sinalização eficiente. No Transcarioca, você tem a cada 50 metros um cruzamento com uma rua com trânsito normal. Então, por mais que você tenha a via livre e segregada, ele para de esquina em esquina porque ele para na sinalização, porque não pode dar tanta preferência, senão você trava o trânsito nas transversais. Então, é absolutamente não recomendado esse sistema para o trecho do Transcarioca. E o resultado é isso, é superlotação, caos, fora o fato dos BRTs já nascerem concedidos para FETransporte. Isso que eu ia falar. Que tem um conhecido padrão de atuação técnica, de manutenção. Mas a qualidade de FETransporte é famoso. Então, a manutenção é péssima, os ônibus estão detonados, os motoristas são mal treinados e por aí vai. E, em adendo... caro. E é caro, é o mesmo preço do ônibus comum, 3,80, e tá uma briga aí agora pela... Mesmo ponderando que o custo é muito menor para as empresas de ônibus. Sim, é menor, porque é... menos ônibus, menos motorista. Mais passageiros. Um carro articulado carrega do que um ônibus comum carrega 3 vezes, em um volume 3 vezes maior do que um ônibus comum, com um motorista só, e sem trocador. Mas para concluir... quem ganhou as licitações dessas obras lá atrás na primeira administração, Eduardo Paz, adivinha quem foi? Jacó Barata. Não, as licitações das obras. Odebrecht. Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, é a mesma turma de sempre. Então o padrão de qualidade da obra, é uma merda. Devem saber que é a mesma coisa. Então o terreno afundou várias vezes ali no Transoeste, sobretudo, que é o que liga a Barra da Tijuca, Santa Cruz e Campo Grande, atravessando uma área de mangue em Guaratiba. O terreno, a preparação do terreno numa área de aterro de mangue foi muito mal feita. Então tem trechos que tem valas enormes, o asfalto é de má qualidade, o terreno afundou, ele é todo remendado. Eu passo lá às vezes para Campo Grande, é um terror. Tem pedaços da via segregada que o ônibus ele passa por fora. Ele prefere ir por fora, junto com os carros comuns, a passar pela via segregada. Outro dia teve uma reportagem da Globo exatamente o que é mais impressionante é isso, né? Porque é o tipo de coisa que Daniel está relatando aqui, que ele conhece muito bem, melhor que todos nós aqui, inclusive porque ele é da Zona Oeste e tal. Cara, coisas que todos nós aqui sabíamos que ia acontecer, só que, infelizmente, o povo brasileiro, o povo carioca, ele é chegado num oba-oba e... Obra, né? Não mais que obra, chegado num oba-oba. Venderam um evento, a obra foi só... Não, mas... sendo feito pra Olimpíada, mas a cultura de obra também, ela é muito venerada. Ela tá fazendo a obra pra melhorar. Antes de devolver pro Daniel, pra ele fazer outro... belo monólogo. Preâmbulo. Só queria falar também que o metrô entra nessa jogada. Porque o metrô pra Barra da Tijuca, ele é subutilizado, tem incentivo público. É mais barato andar de metrô pra lá do que pra qualquer lugar. Uma obra feita às pressas, porque... Ele não passa, a estação da Gávea não foi entregue, ou seja, a obra inteira não está entregue, e o trajeto dele não é o trajeto previsto no planejamento original. Basicamente são obras que não adiantam, né? Eles aumentaram a tripa do metrô. Em vez de criar uma linha alternativa que passaria pelo outro lado da lagoa, chegando até a estação de Botafogo. Eles só esticaram. Que seria uma situação, pelo menos assim, óbvio, seria uma opção pública questionável pelo sentido de priorizar demais a Zona Sul, quando a cidade tem um transporte mais deficitário na Zona Norte, tudo bem. Seria errado por esse ponto de vista. Mas pelo menos faria um sentido. Seria mais barato. Ele basicamente, a linha 4 que eles chamam de... eu não sei, né? A questão não foi questão de custo. Eles mudaram um projeto para tripa gigante por um motivo muito simples. Se você aumento de linha, não precisa de licitação nova para Invepar. É o mesmo. Se tivesse uma nova linha, teria que licitar de novo a administração. É a proprietária da concessão do Metrô Rio. Foi uma questão licitatória, a advogada da empresa Invepar. O OAS, adivinha quem é? Adriana Ancel. E as joias da dona Adriana certamente estão no custo da linha 4. Sim, aí, né? e já que 5%. Já que vocês falaram da Adriana Ancel, me falaram de metrô, eu ia falar justamente isso do Sérgio Cabral, né? Não sei se vocês viram, mas na última quarta-feira ele deu uma declaração fantástica, dizendo que é lenda essa história de que ele deixou o Rio de Janeiro quebrado, que o Rio estava muito organizado, com as finanças completamente organizadas. Que fez de tudo para melhorar quando ele saiu do governo. Goulart Canavier
desespero no filho da puta desse, né, cara? Como é que pode o cara falar um negócio desse com hoje aposentado sem receber salário há 4 meses? Mais importante, quem é que vai atrás desse presidiário escroto pra querer saber o que ele tem a falar? É um desgraçado. Não, ele Não, fala foi, porra depois, nenhuma. foi, Ele não, falou em juízo. foi peça, Foi acho que foi até é. peça de alegações finais, alguma coisa assim. Meu Deus do céu. Mas enfim, sobre o BRT, voltando ao BRT Transoeste, foi o primeiro a ser inaugurado, né, em 2012. Tinha a musiquinha do BRT na campanha do Eduardo Paes, que era um soul funk até maneirinho, né? Porque o pessoal com dinheiro sabia. Sabe produzir bem, né? Não, depende, né? bem Tem o e tal. Naldo e o do Rodrigo Maia, que é triste a mudinho. Mas não era mas tanto- mas não os era marqueteiros tanto do PMDB eram mais competentes É, não era tanto dinheiro quanto o PMDB. nesse sentido. Mas enfim, o Eduardo Paes deu uma declaração que ficou famosa, que perguntaram e aí, prefeito, tá legal o BRT e tal, andar? Ele, não, legal e tal, mas o BRT... É pra pobre, né? Fez pro povo, né? É pro povo andar. O prefeito anda de carro. É um filho da puta, né, cara? E sabe o que é o pior, cara? Se você Sabe for que é parar pior, pra é filho da pensar, puta que as pessoas admiram. a população pensa desse jeito. Porque Sim, o cara que é óbvio que rico pensa. não anda de BRT. Óbvio que pensa. Né? E a gente tem que saber, nós sabemos pelo menos, e a gente tenta Óbvio tentar que pensa. disseminar isso. Tanto pensa que ele é eleito. É aquela velha história de transporte eficiente, é o transporte que o rico anda, né? Não o transporte Eu conheço que... gente que mora no Recreio, colegas meus de colégio em Campo Grande, estão morando no Recreio, que falou que tem toda essa onda de violência aí aumentando na cidade, coisa que a gente vai falar mais pra frente, e obviamente está aumentando em todos os bairros, no Recreio também. E que é comum um discurso nos moradores locais falando, Depois isso que aí, abriu esse o metrô. BRT aí, que vem essa BRT. gente aí lá de Santa Cruz, de Cesarão, de Antares, está trazendo essa gente aí pro nosso bairro. Só E pra tal. terminar- Então você vê que não é tão simples você abrir transporte Caminhos de de massa transporte, é lógico. pra áreas nobres. Imagina se ligando áreas tivesse uma pobres linha às de áreas metrô nobres. da Não, Maré inclusive até no Leblon, Botafogo. no Leblon foi uma Todas as dificuldade histórias- pra abrir o metrô. Todas as histórias envolvendo Mano, a queria questões manter o da metrô praia fechado no são feriado. justamente sobre isso que você tá falando aí, né? As linhas de ônibus cortadas nos fins de semana pro pobre não chegar à praia, né? Revistadas. Aquele vídeo clássico dos anos 80, acho que... Anos 90, final dos anos 90. Início dos anos 90. Início dos anos 90, A mulher né? do Meia. O pessoal falando... Documento especial. Eu não tenho nada contra pobre, não, né? Mas só que eu acho que eu venho pra praia pra ficar entre os meus, né? Essa galera vem do Meyer, do Mangue. Quem quiser procurar, tá lá no YouTube. Lá, acho que o nome do episódio é Os Pobres Vão à Praia, documento especial, Rede Manchete. Um clássico. É bom. O programa é tão foda que quando, antes de entrar os áudios, as imagens das pessoas, entra o GC na televisão, assim, contém cenas de preconceito explícito. É bom lembrar Preconceito que difícil. o Brizola, por ter aberto as linhas que passavam pelo Rebouças na época, que cortavam o caminho pra chegar na praia, foi execrado pela sociedade, Exatamente. pela High Society. Não, isso já vem de muito tempo, não é Mas de assim, agora. só pra concluir o negócio do VLT, eu acho que o VLT é bacana. Tem dois problemas O muito VLT, grandes. VLT. O VLT. Tem duas coisas pra ele. Ele não tem frequência necessária pra ser transporte público. Demora pra caralho. E ele não tem a tarifa necessária pra ser utilizado. Eu falei pra caramba do BRT, esqueci de falar do... E outra do coisa. VLT. E ele Não entregaram. Ele Não só en- circula dentro de um bairro, gente. Não, isso não é um problema. O problema é que eles não integram. Qual que é o problema, Mas é no gente? Não é centro. problema, porque você Vai. tá pra integrando... caralho Não, pra você ficar tá... um Peraí, Não, mas peraí. é um bairro, é o centro. Pera aí, é o centro. Não é um e bairro qualquer. É você ligando o ponto-chave do centro. Exatamente. Que é a rodoviária, que é você recebendo o fluxo que vem de Avenida Brasil, Ponte e Linha Vermelha, né? Muitas linhas de ônibus passam, chegam... Mas vocês concordam que isso não é o grosso da Não, população? não da é, cidade? não não, preenche a não. necessidade. Não Mas quer preenche a falar, necessidade muita gente de que ninguém. vem da Baixada Zona Oeste Não. e Niterói e São Gonçalo, pode, ao invés de quando descer da ponte, da linha vermelha da Avenida Brasil, chegar ali na rodoviária e ficar engarrafado, pra chegar na Cinelândia ou na Carioca, e, Pega o e VLT na ônibus, rodoviária. ônibus enchendo o trânsito, entupindo mais ainda, o cara salta ali, pega o VLTzinho ali, salta aqui, que tem trilho aberto, e salta na Carioca, na Praça Mauá, na Cinelândia, no seu destino final, ou chega numa estação de metrô e pega o seu metrô pra Zona Sul. Fazer essa ponte, sem criar, você, fazendo uma figura de linguagem, você pegar o funil. Então, o trecho pra você chegar até a rodoviária é a parte gorda do funil que vai funilando. Aquele pedacinho de baixo do funil é o trecho da rodoviária até a Cinelândia. Então você desafogar, tirar ônibus desse Sistema. trecho do sistema e colocar as pessoas num sistema de média capacidade, que seria o VLT, faz sentido. Agora, se você não tem a integração tarifária, Não se o cara adianta, que paga exatamente. se o cara paga Essa uma é a passagem questão. só pra chegar no Menezes Cortes, no Castelo, e ele vai ter chega que na pagar rodoviária e tem que outra pagar outra passagem... Por um caminho de 2 Exatamente. quilômetros, Ou se ele vai pegar o metrô e quando chegar na Cinelândia ele tem que pagar outros Ele vai 4,20, que andar. não tem nenhuma integração, ele vai andar. É isso que eu ia ele vai falar.
tá dentro do ônibus, pra ele quem- vai preferir acordar mais cedo, Pra- pegar o ônibus sentado e dormir no engarrafamento. Pra Até quem não porque conhe- faz uma diferença desgraçada, R$8 por dia. Pois pra quem é. ganha um salário mínimo e Eu ia meio, falar sei exatamente lá. pra quem Mesmo não, pra quem ganha mais, pra faz quem não diferença. conhece o Centro do Rio, um caminho. Eu cansei de fazer, por exemplo, pra você chegar, por exemplo, na Praça Mauá antes do VLT. Saltava por exemplo, Candelária. você ia saltava na Carioca, por exemplo, pegava o metrô, saltava na Carioca, e você ia andar Você desceria 10, na 15, 20 Uruguaiana, minutos. por exemplo. É melhor. Não, mas assim, você andava assim, uns minutos. Porque não valia a pena, por exemplo, pegar o ônibus. Primeiro que não tinha integração, e segundo Era ficava longe? preso no, Ah, e o no ponto era longe, trânsito. era do outro lado, no Então primeiro assim, ele resolve, obviamente que isso aí é 5% da necessidade de transporte público urbano do Rio, né? Não é algo de primeira necessidade. Não, e- É algo Ah, e interessante. tem outra coisa, ele não tá completo o sistema. Isso eu ia falar. A linha Não 2 sabe, a linha tá 2 funcionando? funciona só A linha entre que era pra ser Praça e 15, Central do Brasil, Que seria talvez- importante, talvez se- porque aí o essa- pessoal ia direto pra Central, não pegava o metrô na Isso, da Carioca. Central pra fazer Não existe. integração Aí com o trem, complica. metrô. Pois é. Mas, falando de... Tem muito problema pra gente falar, então vamos passar pro caô da semana. Jogar polícia e ladrão nunca foi tão confuso para a criançada carioca. Depois de um esquema de mensalidade a ser pago pelo tráfico aos policiais, um estranho assalto a carro forte na sede da prefeitura virou notícia. Ainda pode chamar de polícia? Cara, isso aí é complicado falar. Eu acho que assim, a gente tem debatido muito aqui a questão de segurança, de violência. Insegurança pública. De insegurança pública. A sensação está cada vez pior. Inclusive até um depoimento particular, assim. Eu sou um cara que eu nunca tive vontade de sair do Rio de Janeiro, apesar de tudo, apesar dos problemas. A gente faz o podcast exatamente para debater os problemas que quem não mora, principalmente na Zona Norte, na Zona Oeste, não conhecem. É um Rio de Janeiro que é totalmente fora do que a gente vê aí nas novelas do Manuel Carlos e tal. E mesmo esse Rio de Janeiro, ele tinha suas vantagens, além da beleza natural, enfim, era um Rio de Janeiro eu já peguei a fase violenta, né? A nossa geração já pegou a fase violenta. Mas a sensação de segurança é cada vez pior, porque e aí a gente remete ao que o Darcy Ribeiro falava há 30 anos atrás, né? Há 20 anos atrás, enfim. Que ou constrói escola ou a gente constrói presídio, né? Então a violência aumentou de uma maneira significativa, não talvez os dados da segurança, mas eu acho que o que talvez tenha aumentado... Nos dados também. Nos dados também, né? Mas o que talvez tenha aumentado muito é a sensação de insegurança. E a gente, enfim, a ousadia desses meliantes aí em assaltar, por exemplo, dentro da prefeitura, mostra que não tem mais... Mas assim, é ousadia ou porque é trabalho dado? É aí que vem a pergunta. É bom também a gente fazer Aprende 60 fuzis no Galeão. Porra, quem manda fuzil de correio, cara? Eu acho que a gente precisa fazer isso, porque é complicado quando você vê uma quadrilha mesmo que se forma. Padrão muito ousado de comportamento. Exatamente. E forma uma quadrilha, né? Ou você fica na dúvida ali quem tá participando e tal. Então, por exemplo, essa que você citou das 60 fuzis que entraram no aeroporto, para entrar 60 fuzis, provavelmente 600 já tinham passado pelo menos há um ano, né? Porque não tem 60 fuzis, talvez tenha numa favela média ou grande, em uma favela, né? Talvez tenha 60 fuzis no Jacarezinho. Em uma favela. E os outros, né? E as outras favelas, e os outros fuzis, né? Então, E outros 6 mil que eles usam. 6 mil por aí que tem. Então, assim, isso a gente... Fora que é bom lembrar que fuzil pro pessoal do tráfico é mais fungível do que pro pessoal eles não fazem manutenção. Sim. Você não vê, os caras não vão ficar limpando a arma. Você vê que quando aprendem são umas armas bem destruídas e tal. E elas magicamente também somem, depois elas voltam. Esse lance do MPF investigar, por exemplo, a participação... Na verdade, o MPF não deixou claro que se havia participação de policiais. Mas ele quer saber por que a Polícia Federal... Por que a Polícia Federal não participou de uma operação dentro do aeroporto? Que é a jurisdição. Que há uma delegacia da Polícia Federal ali. Então, assim, isso levanta hipóteses de que o Ministério Público está de olho no que está acontecendo. E, gente, é óbvio, né? Como é que se entra com 60 fuzis pelo aeroporto, né? Foi a primeira vez que tentaram entrar pelo... Não foi. Não é como se estivesse vindo um container e Não, tal. e Cara, não foi a aeroporto primeira vez. não tem tanta carga assim. Tipo Fica assim, meio na cara de pau. Vou adivinhar, né? Isso no mínimo, né? Isso no mínimo é algo recorrente e um dia um delegado, ou enfim, resolveu falar, não, vamos lá, que vamos aprender 60 fuzis.
Isso é curioso. A gente não sei se a gente vai saber a verdade, não sei se o MPF vai a fundo, não sei se a Polícia Federal vai a fundo. Talvez Eu não dou uma semana pra esse assunto ser esquecido. esse assunto ser esquecido, exatamente. Essa apreensão do fuzil já tem mais de uma semana. A notícia do MPF foi divulgada nos últimos dias, ou seja, houve um desdobramento, mas não sei também até onde isso vai A ser. promiscuidade entre polícia e crime não é nenhuma novidade. Não é novidade. No É Brasil. tema quase Tema- de todos os lados do Rio. Pra você ter uma ideia, a recorrente. gente questionou se era considerado notícia pra gente botar no programa. Mais de 60 anos aí que você vê diversas evidências dessa promiscuidade. E o que surpreende ainda é que você tenha tanta gente com o discurso tem que apoiar a polícia porque não sei o que lá, blá blá blá, etc e tal. Diante de tanta evidência de que a polícia não é a solução do problema, ela é parte do problema da violência. Né? Então, trabalhar com essa polícia que está colocada aí não vai solucionar. E você apostar em mais repressão feita por essa polícia, não vai resolver nada. Tanto que você vê comentários de portal, né? Os 60 fuzis foram apreendidos e tal. E aí nos portais já tinha. Tem que pegar esses fuzis e doar pra polícia. Pra ela combater o crime. Ela vai e vende. As pessoas Eu vou fazer um... Não é muito difícil de... Eu faço um desafio a vocês aqui, um desafio a qualquer ouvinte do lado B do Rio, 22, assim. Quantos policiais honestos vocês conhecem e quantos policiais supostamente, no mínimo supostamente, bandidos vocês conhecem? Eu aposto que a resposta de todo mundo é que conhece mais policial suspeito de estar envolvido com maracutaia do que policial Isso aí honesto. eu vou fazer um... Porque os poucos policiais que eu conheço, felizmente eu conheço poucos, os poucos que eu conheço, 95% é envolvido em maracutaia. Eu vejo o Facebook dos caras, tipo assim, casa no recreio, os caras soldado, casa no recreio dos Bandeirantes, viaja de lancha pra Angra, faz ano novo com a mulher em Nova York, soldado da PM que passa ano novo em Nova York, com um salário que Menos paga... de R$2.000. Porra, que paga menos de R$2.000 de salário. Ele economiza muito bem. Esse cara é honesto. Vamos pra pensar se esse cara é honesto. Esse cara tem interesse em defender e fazer segurança pública no Rio de Janeiro, ou ele tem interesse em enriquecimento próprio, ele tem interesse em propina. Então quando a gente fala, assim, é cansativo, falar de policial é um negócio pra mim que é muito cansativo, eu odeio polícia, eu deixo sempre claro, nunca escondi disso, só acho que acho que é uma instituição falida, que tem que acabar, ninguém presta, 95% não presta, pra ser justo aí com os 5% que tenta segurar a onda, muitos deles morrem, inclusive, por serem honestos. De maneiras misteriosas, inclusive. Morrem, às vezes. inclusive, por serem honestos. Então, gente, eu vou passar a palavra pro Caio. Assim, o Fagner tem lá sua certa razão em falar. Eu conheço policiais, eu tenho policiais na família. Eu discordo desse número do Fagner. Não acho que seja 95% de Deve ser desonestos. 98. Eu acho que... E acho até que esse discurso do Fagner, ele talvez seja até correto, mas ele vai ao encontro do discurso que ele falou no começo do programa. Né? A sociedade toda, ela é corrompida. Então, se eu falar assim, Fagner, o que você acha de jornalista? O policial não deveria ser. Fagner, o que você acha de jornalista? Tudo filho da puta, 90%. Fagner, então assim... Tudo o que vendido. O que você acha dos médicos, da classe dos Tudo médicos? parece aquela O que você acha dos pichação. advogados? Não, médico é outra coisa. E dos advogados? Não, jornalista... Eu só tô querendo dizer, porque assim, isso faz parte. Já que você perguntou, eu vou falar porque eu não gosto de ficar em cima do muro. Jornalista, 10% raciocina, 90% é alienado. Médico, 10% raciocina, 90% não é questão nem de raciocínio, é questão de elitismo mesmo. Não gosta de pobre, já nasceu com dinheiro e quer manter a sua própria casta, não gosta de atender pobre, cobra caro, quando vai trabalhar na área pública sacaneia. Você quer que eu... Vai, me pergunta outra, é juiz? Quer saber o que eu acho de juiz? Não, eles não. Vou dizer. Mas eu digo dessas profissões, advogado, o que você acha? Advogado não tem opinião formada, não. Não, então, é só pra falar que assim... Advogado é uma profissão de pobre também, tem muito pobre que é advogado, verdade. não é uma profissão elitista. E polícia também. Então, assim, só pra Polícia completar... é alpinista social. Só pra completar o que o Fagner tá falando, então assim, eu conheço policiais, conheço honestos, inclusive, conheço muitos que também não são, mas assim, é só porque isso vai ao encontro do que exatamente ele falou, né? Os policiais saem de onde, né? Saem da sociedade. Então assim, quando a gente fala aqui da polícia, a gente já cansou de falar de polícia, e isso é uma pauta que a esquerda defende bastante, inclusive às vezes defende
defende até, acho exageradamente, por exemplo, em protestos contra a reforma da Previdência, por exemplo, acabou que a pauta se virou, graças à repressão policial, a pauta se virou contra a polícia, a PM, a baixa PM e tal. Então, assim, eu acho que às vezes, e talvez esse não fosse o foco. E a esquerda defende muito, e a gente fala isso da polícia como instituição, principalmente da PM, de desmilitarizar a PM, enfim. E aí eu tô de acordo. Eu só acho que, assim, isso como instituição, ela precisa ser separado, porque, assim, o que acontece com a PM? Tem um livro de um ex-soldado, se eu não me engano, Rodrigo alguma coisa. Rodrigo Storani. Não é o Rodrigo Storani, não, acho. Era um ex-soldado que foi preso, depois ele fez uma entrevista na Carta Capital. Ele foi acusado de... Tô ligado qual é. Sabe qual era. Depois vocês joguem aí uma entrevista, eu vou tentar achar aqui. E ele dizendo que como a polícia transformou ele numa máquina de matar. Né? Então, assim, quem não é... Tem que lembrar, eu acho que, assim... O debate sobre a honestidade do policial, eu acho que é um debate um pouco irrelevante. Totalmente relevante. Porque eu acho que ele é reflexo da política pública que colocam em cima dele. E mas da a política pública que se colocam em cima dele você veio aqui para dar tiro em vagabundo. Hein? Eu acho que não é isso não, hein? Eu acho que a questão da propina, do cara que faz falsa blitz, do cara que vai pedir arrego, é outra coisa. Eu acho que isso aí é institucional. Eu tô me referindo à questão da violência policial. Acho que a violência policial é uma coisa que é esperada dele. A questão comportamental da polícia militar do Estado do Rio de Janeiro... É igual da sociedade. Não. Ela é anterior a qualquer política de segurança pública republicana. A questão comportamental, a polícia nasceu pra isso. A polícia nasceu pra poder matar preto, proteger a propriedade, fazer a defesa da Zona Sul, expurgar a Zona Norte. Ela faz a polícia nasceu pra isso. Mas eu tô concordando com você, Wagner. Não, sim, mas a gente tá de acordo. Você tá falando que ela é uma questão de eu acho que a gente não pode individualizar isso. Tem duas vertentes aqui da discussão. Eu acho que a política pública de segurança, a segurança pública é institucionalizada para reprimir certos grupos sociais, o negro, o favelado, etc, etc. E a questão dos esquemas de propina, etc, de vende fuzil, de não sei o quê. Outra história. Dessa manutenção de uma guerra eterna contra o tráfico. É uma outra coisa. Eu acho que é uma coisa interna deles. Eles fazem isso por interesse próprio. Eu acho que são coisas diferentes. Deles. São coisas diferentes. Porque se um dia eles são bem-sucedidos em reprimir o crime, não tem mais motivo para eles existirem. Sim. Não tem mais tanto arrego, não tem mais tanto... eu só acho perigoso individualizar, porque a gente começa a ver, por exemplo, e aí também tem mas a gente não tá individualizando, não. A gente tá falando da corporação de uma maneira geral. Porque eu acho que, assim, da onde vem o policial? O policial não vem da Zona Sul, cara. O policial não vem, ele não estudou no São Bento, ele não estudou no Santo Inácio. É a famosa foto lá, o Todos Negros, né? Todos o policial negros. negro prendendo exatamente, bandidos negros com uma corda amarrada no pescoço. Então, assim, e aí a gente se pergunta, por que a gente tem... Eu sempre me fiz essa pergunta, até por ter vindo de família com policiais e tal. Eu não quero ser policial, mas por que um jovem de 15, 16 anos da favela, às vezes, quer ser policial? Muitas vezes eu já ouvi. Muitas vezes eu já ouvi. Então, eu vou entrar pra polícia pra roubar pra caralho. Então, assim... Quantas vezes eu ouvi essa frase? Mas exatamente. Então, assim, o cara entra pra duas coisas. Ou pra matar. Ele já entra aquilo pra matar. E o que não entra pra matar, que entra pra combater o crime nessa utopia, ele acaba sucumbindo. Ou a máquina de matar gente, como falou o soldado, ou o esquema. Ou seja, assim, cara, não vou matar ninguém. Tem porrada de cara que é assim. Normalmente esses caras que vão pra pagode, e aí é um lugar que eu frequento, vão pra pagode, cheio de ouro, anda armado, não dão um tiro. Não querem. Então, eles querem o quê? Ostentar. Eles querem passar Réveillon em Nova York. Eles querem ostentar exatamente como o traficante ostenta. Aí entra o alpinista social que o Fagner falou. E tem muito mesmo. Então, assim, a gente tem que estudar... Mas isso aí, eu acho que a gente precisa estudar como instituição. E é o que a gente já debateu aqui várias vezes. Só pra... Fala, termina. Não, é só pra completar. Então, assim, quando o Fagner fala... E aí eu entendo o lado dele. Porque pela repressão que ele sofre, talvez, ou tenha sofrido já algumas vezes... por ser negro, por ser da Zona Norte, que é o meu caso também, mas eu frequento outros lugares que o Fagner não frequenta, então, assim, há essa diferença entre nós dois. Ele individual... O Caio frequenta baladinha top sertaneja e eu frequento favela baile funk. Não, também não é assim. Também não é assim, não. Não, mas assim... Não, já frequentei. Mas assim, eu evito individualizar exatamente por isso que... Sabe por quê? É a mesma coisa que quando a gente individualiza a classe política. E a gente chega aqui, 95% dos políticos... É claro que... Não, mas
análise bem precisa, na verdade. Alcísio, mas aí a gente acaba com a classe política. E aí vem o fenômeno que a gente tá vendo aqui agora. Mas, enfim. Então, assim, eu evito individualizar por isso. A polícia como um todo... Acho que não tem individualização da questão. Não, mas você acabou de falar de eu não gosto de 95%. Aí você tá falando da corporação, mas eu tô falando da corporação, não tô falando... Generalizar é falar que você não gosta daquele Eu acho que se delegado, 95% dos policiais... Existe o policial o Zacone, que já esteve aqui com a gente, por exemplo, é um exemplo Eu disso. acho que é um número exagerado só, mas enfim, Eu segue não o acho, jogo. não. Não é Só 95, é 88. Só pra concluir, tem um 13,5. amigo meu que passou por um concurso pra delegado e tem um grupo de WhatsApp dos aprovados. Imagina esse grupo. Então, ele percebeu que tem um padrão muito curioso lá, que o pessoal, eles conversam sobre a oportunidade que eles terão de matar a primeira pessoa deles. Aí. Esse é o nível de... Sim, entra pra matar. Muitos deles Então entram você pra vê matar. que o negócio é complicado. Vamos pro próximo bloco. Quero bate-papo na esquina, eu quero ver antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã. Nesse mês de junho, a Eco 92 faz 25 anos. Seu legado climático pode não ser dos maiores, mas além de ter inaugurado a linha vermelha, também inaugurou o Que Maravilha Poder Andar na Rua de madrugada e se sentir seguro com esse exército todo na rua e o Vamos Arrumar Tudo Rápido para os gringos não reclamarem. Nosso principal legado é o viralatismo? Eu tenho uma história boa da Eco 92. A Eco 92 foi a minha primeira... Jovem Fagner. Eu tinha 10 anos. Não, eu tinha 9, quase 10. A Eco 92 foi minha primeira das duas experiências que eu tenho como ator de teatro. A escola, é sério, a escola que eu Você fez o papel do Mico Leão? Não, a escola municipal que eu fui, tive um papel classe média na peça. A escola que eu... Já fui Mico Leão. A escola... A escola... Mas foi árvore também? Eu imagino vocês dois de ator. Então, a escola que eu estudava na época, a Escola Municipal Levi Neves, ela foi selecionada, enfim, um grupo de estudantes foram selecionados para poder encenar uma peça lá para os gringos sobre preservação do meio ambiente, etc e tal. No Fórum Global ou no Rio Centro? No Fórum Global foi no aterro. Foi no aterro. Era as ONGs. Foi num domingo. Depois eu vou falar lembro, foi num domingo no aterro e eu fiz o papel na peça, eu fiz o papel de engenheiro, né? Eu era um engenheiro. Tudo filha da puta, engenheiro também. Tudo verde. Mas aí é que tá. Eu era engenheiro com coração, cara. Porque eu era engenheiro com coração. 5%. Eu andava junto criança. eu andava junto com o executivo, tinha um colega meu que fazia o papel do executivo, que era a favor de derrubar a porra toda. São todos né? E eu, tipo assim, eu contemporizava, né? Eu falava, pô, eu era engenheiro bom. Eu era engenheiro bom, eu era engenheiro bom da história. Não tinha, eu fazia o estudo de impacto ambiental da obra. Isso já, olha só, então tá vendo? Da obra. Foi a minha experiência lá, eu lembro que, enfim, ensinamos para os japoneses que não devem ter entendido porra nenhuma do que a gente foi falou melhor lá. ter entendido, né, inclusive. Não, a peça foi até razoável. O que você tá fazendo sem meia, Cara, o Alcísio? Alcísio, gente, Cara, entrou uma farpa gente, na desculpa. meia. O Alcísio, pariu, cara, ainda a gente já aloprando postou, o programa, a gente vai postar cara. na fanpage a meia do nosso apresentador, pra vocês verem. Pra quem Ele me tá conhece, tirando muita concentração da pra gente. quem me conhece, é a sorvete napolitano. Essa é a napolitana, né? Meu Deus do céu, cara. Meu Meu Deus do céu, mas aí Meu pai do céu. o viralatismo, voltando ao tema do quadro, o viralatismo ele é muito anterior à Eco 92, né? O Nelson Rodrigues já falava do viralatismo já na década Não de tô 50. dizendo que ele é uma novidade, eu tô dizendo que ele ganhou novos bordões. Contextualizando. Não vai morrer. O pra quem viralatismo acho que é algo que não vai morrer nunca no Brasil, né? Independente Contextualizando pra quem é muito jovem ou pra quem não lembra da Rio 92. Rio 92 foi uma grande conferência da ONU. A primeira grande conferência, Segunda. A primeira conferência da ONU sobre o clima foi em Estocolmo, 1972. Estocolmo, 72, verdade. E 20 anos depois, em 1992, o painel das organizações das Nações Unidas sobre o clima reuniu 180. A Rio Mais 20 foi em 2012? 2012. Trabalhei 20 na Rio anos Mais 20. depois. Foi interessante. Reuniu 180 países, mais de 100 chefes de Estado. Então, na época, veio o George Bush pai, que era o presidente dos Estados Unidos, veio Fidel Castro, veio todo mundo. O Boris Yeltsin, todo mundo que importava.
Collor veio no era o Brasil. nosso, né? Fernando Collor era o presidente da República, e no iniciozinho do processo do impeachment dele, a CPI tinha sido instalada dias anteriores, ele esperava aparecer para o mundo como um estadista, um chefe de Apareceu como Estado e tal, e deu tudo errado, mas enfim. Babaca com que ele O Rio de Janeiro hospedou esse grande evento internacional, que tinha os chefes de Estado e de governo no Rio Centro, fazendo as conferências dos governos, e teve um evento paralelo, que foi chamado Fórum Global, que foi acontecendo no aterro do Flamengo, esse que o Fagner foi se apresentar para os japoneses, que eram as ONGs, né, as organizações não governamentais, fazendo debates paralelos sobre a questão do clima, do meio ambiente e tal. Basicamente falando, esses caras não vão resolver porra nenhuma, vamos tentar resolver aqui. Para quem conhece as lonas culturais do subúrbio, essas lonas verde e branca, né? A lona Hermeto Pascoal em Bangu, a lona Elza Osborne em Campo Grande, Gilberto Gil em Realengo, acho que tem a Renato Russo na Ilha do Governador e algumas outras, Vista Alegre e tal. Essas lonas, elas foram uma reutilização das lonas que eram utilizadas no Fórum Global, no aterro do Flamengo. Pelo menos as originais, tem umas lonas mais culturais mais novas que são outra coisa, mas enfim, as originais eram oriundas disso daí. E o Rio de Janeiro, na época, vivia um clima de uma sensação de insegurança bem parecido com o que tem hoje. Arrastão na praia, assalto no ônibus. Era o governo Brizola. Me lembra uma coisa, a chacina da Candelária foi antes ou depois? Um ano depois, foi em 93. Candelária e Vigário Geral foram em 93. Mas o clima era muito parecido, né? Governo Brizola, então tinha a imprensa toda batendo forte na questão da insegurança pública, né? A polícia não pode mais subir em favela. Tem que falar com licença pra bandido, exatamente, polícia. Tudo isso. Na época do Brizola, bandido virou cidadão. Exatamente. Confundindo favelado com bandido, inclusive. Mas enfim, isso é outro assunto, que senão a gente vai se estender muito. Confundindo, mas enfim. Mas enfim. É o pensamento da classe média. Favelado é igual bandido, né? Idiota. Mas enfim. E era o primeiro, digamos assim, mega evento que o Rio de Janeiro recebia, pelo menos desde a Copa do Mundo de 1950. Que não era um mega evento. Que não era um mega evento. Então, mais de 100 chefes de Estado, a imprensa internacional toda aqui. E aí bateu esse viralatismo que o Cícero está falando, que já existia desde sempre, que o Nelson Rodrigues falava nos anos 50, mas era coisa, não, a gente não pode fazer feio na frente dos gringos. Né? Então, pra gente pode. Então, pra questão, como é que resolve a questão da segurança? Exército na rua. Então ficou estacionado, ficava nos grandes corredores da cidade, Avenida Brasil, a linha vermelha, recém-inaugurada, o caminho da Zona Sul os chefes de Estado ficavam todos hospedados na Zona Sul, né? Porque a rede hoteleira, até hoje, da cidade é concentrada na Zona Sul. Então, 25 anos atrás era mais ainda, não tinha nada na Barra. Ou muito pouca coisa, não atendia a necessidade. Porque vem chefe de Estado, vem comitiva, vem segurança, então é muita gente. É um trem da alegria. É um trem da alegria. É muita gente pra hospedar. Se você pensa, 180 delegações. Se cada uma tiver 50 pessoas, né, já é uma multidão que você tem que... uma rede hoteleira que na época era menor do que hoje. Mais que a torcida do Botafogo. A demanda por suíte presencial é uma coisa muito complicada. Eu trabalhei na Remagente exatamente com isso. Com você quer fechar o andar. Com acomodar um monte de líder de Estado numa cidade que obviamente não tem 180 suítes presenciais. Era um inferno. Porque todo mundo reclamava, todo mundo não estava bom o suficiente, era um saco. Enfim, então fechava, botou o exército fechando os corredores do aeroporto pra Zona Sul e da Zona Sul pra Barra. Da Zona Sul pra Barra, o que tem? Tem Vidigal e tem Rocinha. Aí ali na frente da Rocinha, pra quem conhece, né, passa a autoestrada Lagoa Barra, tem duas entradas que sobem pra favela. Botou um tanque do exército em cada entrada, com o canhão do tanque apontado pra favela. Como se foto é clássica. Vai bombardear a favela. E daí? Vai matar um monte de gente e não vai resolver nada, né? Essa foto é clássica. Essa fala que o Daniel falou agora é bem recorrente. Sim, que virou um mantra, como o Ciso fala, que bom era poder andar na rua porque tinha exército na rua. Então, bota o canhão apontado pra favela que resolve o problema. Isso virou um certo mantra. Ou seja, não é de agora, né? Esse discurso não é de agora. Faz uma chantagem com a vida de todas as pessoas que moram ao redor desse traficante que não vai ter mais crime. Mura todo mundo, sei muito, né? Até hoje, eu já ouvi. Mura lá. Vai morrer inocente. Mas guerra é assim mesmo. Mas é foda. O padrão de pensar um esquema especial de segurança pública para quando os gringos estão aqui. E de você fazer um acochambramento de infraestrutura, que na época foi sair a linha vermelha, que era uma via planejada num plano urbanístico desde os anos 60. Então na época já tinha seus quase 30 anos. De fazer uma via paralela à Avenida Brasil, escoando o tráfego do centro da cidade para a Zona Norte e para a Baixada. Ela ficou pronta. A toque de caixa, pelo menos o primeiro trecho até a Ilha do Governador. Pra quem não sabe, a linha vermelha é o que as pessoas pegam para pegar o aeroporto. Exatamente. Ficou pronto a toque de caixa para poder escoar os chefes de Estado com, digamos, mais segurança do que a Avenida Brasil permitiria. Ironicamente, menos de 10 anos depois, em 99, teve uma chamada Cimeira do Rio, que foi uma cúpula
de chefes de Estado de toda a América Latina e da União Europeia. Não lembro qual era o motivo, acho que era coisa de um acordo comercial. Mas enfim, vieram vários chefes de Estado importantes, europeus e da América Latina na época, e estava tendo na época, 99, 2000, muito tiroteio na linha vermelha, porque a linha vermelha é uma margem complexo da Maré também. E ela tem a favela da Maré de um lado, tem o canal do Fundão do outro. Então é um corredor que você não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir, se fecharem a via. E aí, o esquema de segurança pensado por chefes de Estado em 99 foi não usar a linha vermelha, é usar a Brasil, porque teria mais rota de escape. Ou seja, você fazer uma gambiarra e você não pensar pra receber os gringos e não pensar em soluções integradas a longo prazo. Ou seja, nada disso. É um padrão. Vale ressaltar. Aliás, a gente pode ressaltar e pode voltar. Nada disso é novidade. 25 anos depois, 25, né? 25, a Olimpíada 25. foi 25 no 24, caso esse ano, né? 24. 24 anos depois, né? Nós sediamos a Olimpíada aqui no Rio. E qual foi o esquema de segurança? O mesmo. Não, e qual foi o planejamento de transporte público? O mesmo. Vamos tocar Por quê? Só numa escala ampliada, porque ao invés de 180 delegações... Ah, sim, muito mais. Tinham 190... Eram 190 delegações esportivas, mais torcedores, turistas. Mas isso aí, se tivessem pensado a longo prazo lá em 92, talvez a gente... E é o mesmo lugar, né? Porque o Rio Centro... Rio Centro que também... é o lugar. Volta do Rio Centro que foi o Parque Olímpico. É só a falta de política de longo prazo. E aí, até uma coisa que eu tava pensando sobre isso, todos esses eventos que teve aí, que o pessoal ganhou dinheiro a roda, inclusive políticos e empreiteiros, eles, se pensado a longo prazo, eles poderiam servir realmente para resolver alguns dos problemas. Mas nem isso esses caras têm a vontade ou a capacidade. Esse discurso. Então nós vamos aproveitar essa janela para resolver. E se você for parar para pensar, ok, vai que a gente vai ter Olimpíada, vamos resolver isso aqui e tal, vai entrar dinheiro. Mas não é o objetivo. Se o objetivo fosse resolver que daqui problema, a 10 anos seria outra coisa. Se o objetivo fosse resolver problema, teriam pensado em botar um metrô no Galeão. Sim. Que pegasse a população da Ilha do Governador, que integrasse melhor com o trem ali que passa para... Podia integrar no fundão com mas quem vem da Baixada. A questão do metrô, a gente debateu no primeiro bloco, a questão do metrô mexe com um lobby muito forte, que são os ônibus, né? A questão é que a política pública não existe porque quem comanda certos setores da economia local já não tem interesse em que nada mude. Porque no Brasil nada muda. No Brasil nada muda. Então vamos pro próximo bloco com... O teor do baile. Bom, o prêmio Terror do Baile dessa quinzena vai para quem indicou o cretino do João Dória para ser agraciado como cidadão carioca. Mas como o indicador em si é irrelevante, a gente vai usar o bloco para falar mesmo mal do Dória. Cara, é a terceira condecoração dele. Ele ganhou a medalha Tiradentes. No Rio? Ele ganhou a medalha Tiradentes da Alerj, né? Ele ganhou uma outra medalha, se não me engano, da Câmara. E agora essa de cidadão carioca. O Dória... Cidadão carioca não é bem uma medalha, é só um título. É um certificado lá, um diploma qualquer. É uma honra. É uma honraria lá, porque o Dória, enfim... Existem pessoas que têm muita sorte na vida, né, cara? Porque o Dória é um cara... Ele tem muita sorte. Ele teve a sorte de nascer filho de dono de capitania. Eu vou completar, assim. O cara... O grande segredo do Dória, a grande virtude da vida do Dória é ser um lobista. É ser um lobista. Ele é... Ser bem nascido, ser bem relacionado. Né? Ele é um cara condecorado. Ele vem de acesso profissionalmente. Eleito prefeito por ser lobista. Eu queria dois pontos que são interessantes. Um é o do terror do baile, que a gente sucessivamente, quando escolhe o terror do baile, não sei se é coincidência, eu vi um compartilhamento de um dos príncipes da Orleans. Eu que compartilhei isso. Isso que é antigo, era uma foto antiga, mas que voltou a bombar. A família real certamente ouve. Então, assim, eu acho que a família real, a família imperial brasileira. Cara, seria lindo ver um cara desse carregando 72 quilos de cana-caiana nas costas, no sol de Cardoso Moreira, né? Que cena linda que seria, cara. Eu acho que assim, Sua Alteza é a puta que lhe pariu, o príncipe Rafael. Só pra gente voltar, e o cara é o quarto vai ter que matar 3 ainda. Além de matar a República, tem que matar 3 na frente dele. Só pra gente falar, porque assim, eles seriam o concurso, né? Então assim, acho que a família imperial brasileira é o concurso do terror do baile. A gente só vai colocar eles no programa porque eles fizeram uma coisa muito absurda. Matarem todos. Do tipo, tentarem tomar a prefeitura de Petrópolis. Ia ser legal, ia ser interessante. E outra coisa que eu queria falar sobre o João Dória, que eu lancei no Twitter uma provocação bacana, que vai ser não sei se talvez isso venha mais à tona. O João Dória pai, né? O João Dória senhor,
ele foi o criador do Dia dos Namorados no Brasil. Né? O Dia dos Namorados Foi é um golpe publicitário. né? Exatamente, é comemorado normalmente em fevereiro no Hemisfério Norte. E como junho não tinha nada ali, ele trabalhava para uma agência de publicidade na década de 40, 50, sei lá. E de falaram, vamos ter que instaurar um dia aí. E o Dia dos Namorados é uma criação do João Dória pai. Então, assim, eu até lancei a provocação no Twitter, eu vou boicotar, né? Obviamente que eu tô boicotando há 3 anos, que eu sou solteiro. mas eu sugiro aos amigos que namoram e são casados boicotar o Dia dos Namorados por causa do João Dória. Talvez isso volte à tona, né? Porque eu boicoto ele pela primeira de grana mesmo. Também tem isso. Ele pela primeira vez prefeito, enfim, e vai ter uma data diretamente ligada a ele, né? Talvez a internet aproveite aí com os memes, enfim. E outra coisa que é importante a gente falar também sobre a questão lá dos medicamentos que foram doados, entre aspas, não, né? Doados foram, essa questão doados foram, mas eles foram doados com data de validade inferior a vencer, a um ano. Né? Vence agora em junho, julho. São datas de validade inferior a 1 ano e em troca dos 33 milhões em remédios, eles ganharam 66 milhões de isenções fiscais do ICMS do governo do estado. Ou seja, eles ganharam 2 vezes o valor de doação em isenção fiscal. E ainda não gastaram descarte, né? Não gastam 1 centavo com descarte. Isso. E agora a população não pode usar o remédio porque o remédio está para vencer. Não tem como tomar uma cartela de Eu acho que é super importante a gente enfatizar esse tipo de questão, falando do Dória, que para além da caricatura, ele vende muito esse discurso, né? Não, eficiência. Gestor, e parceria com as empresas, com a iniciativa privada. Gente, a iniciativa privada quer lucro. Não dá ponto sem nó. Ela não vai fazer doações. Eu vou dizer uma coisa aqui. Porque acha bonito. Eu vou dizer uma Então, esse tipo de coisa, se você faz um processo licitatório, você tem exigências mínimas de qualidade. Correto? Em troca do dinheiro que você está pagando pelos remédios. Se você o que se espera. É o que se espera. Pode, né? Porque você pode fraudar a Não, licitação. acho que o Ministério da Saúde não permite menos de 1 ano de validade. Exatamente. Você tem já de saída essa questão. Se você faz essa doação, entre aspas, porque está sendo paga via isenção fiscal, doação não tem critério. Então o cara doa o que ele quiser. É importante lembrar que o Rio de Janeiro tá bem com essa finança pujante por causa de exoneração fiscal sem a lá Bangu. Isenção fiscal. Exoneração. E continua sendo feita, né? O Pezão continua sendo feito. O Estado quebrado e o Pezão continua. Falando de Pezão, ouvi dizer que tem breaking news sobre Pezão. Só pra completar o negócio do Dória, gente, vou cunhar aqui uma frase que vai ser revolucionária, vocês nunca ouviram. Não existe almoço grátis. Sabe o que é mais engraçado? Porque assim... Eu já ouvi falar. A galera que fala isso... A galera que fala isso... Problema. A galera que viveu falando isso durante 20 anos da vida... Exatamente. Quando o Dória subiu ao poder, o almoço ficou grátis. Exatamente. Mas, Fagner, eu ouvi dizer que tem breaking news sobre o Pezão, então manda ver. Breaking news a gente tá gravando... do dia anterior. Não, vocês já devem saber. Agora, pra gente, breaking news. Nesse momento aqui agora que nós estamos gravando as contas do Pezão, pasmem os senhores, foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Só queria fazer uma rápida fala sobre isso. O Paulo Melo, que é o presidente o líder do governo na LERJ e o presidente da LERJ também, não é? O presidente da LERJ é oficial. O líder do governo na LERJ. E tinha dado uma entrevista um tanto quanto exótica para o SBT, batendo boca com a apresentadora. Isabelle Benito. Uma coisa, confesso, um pouco tosca das duas partes. Tipo, das 3 partes, porque o repórter estava... Gente, o RJTV é tosco. Imagina o SBT TV. Mas pelo menos confronta, né? Porque no RJTV fica ali... Mas é tosco também. Não existe tosco, mas não existe jornal local bom. Diferente, tudo tosco. é diferente, pelo menos. Confronta meio pro tosqueira é diferente. Mas não vem ao caso. Ele deixou bem claro na segunda, na terça-feira, quando ele foi convidado ao programa, de que ele deixou bem claro que as contas iam ser aprovadas. Que eles não estavam nem aí pro parecer do TCE. Porque falou que o parecer do TCE é apenas opinativo, que eles têm os técnicos deles discordam frontalmente da opinião do TCE e dane-se. E é bom lembrar que o TCE deu esse parecer negativo em relação às contas de Pezão logo depois de todos os apadrinhados do governo PMDB terem sido presos e os técnicos do TCE terem feito, os auditores concursados terem feito o laudo de fato e adiante. Então a gente sabe, eles não têm obrigação nenhuma de não aprovar as contas, de desaprovar as contas. Eles não têm essa obrigatoriedade pela lei. O TCE, os tribunais de contas são órgãos apenas opinativos. O TCU tem um pouco mais de poderes, mas os estaduais e os 2 municipais, Rio e São Paulo, não têm muito poder. Eles são isso aí mesmo. E muitas vezes acabam sendo usados como feudo político, como eram até pouco tempo atrás. Mas agora,
A questão não é nem essa, de, o desaprovou, é uma vergonha aprovar uma conta que foi aprovada pelo TCE, porque vai que existe o contrário, né? Um monte de conselheiro que é de uma oposição política, que faz uma sacanagem e tal. A questão é, o Estado está falido, o Estado começou a ter dinheiro em caixa e não paga funcionário, está fazendo poupancinha para não sei o quê, para tentar tendo fluxo de caixa, mas não paga funcionário, não está pagando salário, está tudo atrasado. Então, enquanto eles não saneiam as contas dos servidores, eles não podem falar nada, tem que ficar quieto. Isso que me irrita. Porque eles ficam nessa sensação de naturalidade, que tá tudo bem, etc. Mas pra eles tá tudo bem. Então, o João Dória não... Vamos tirar do João Dória o terror do baile, vamos dar pro Paulo Melo. Só pra gente simbolizar. O João Dória já apareceu aqui uma vez que o terror do baile foi a direita inteira, lembra? A gente botou o terror do baile a direita inteira. Então ele participou. Então pra ele não dar essa moral pra ele, vamos botar o Paulo Melo, que vai representar todos os... Ele representa o que é o PMDB do Rio, o PMDB do Rio tem um feudo feudal lá em Araruama e na região dos Lagos todos. Ele é o dono daquela porra lá. Ele perdeu a eleição em Saquarema por um... Então o Paulo Melo passa o João Dória. Aliás, pra quem curte lá o anarcocapitalismo, essas ideologias de gente que é meio retardada, eles podem, inclusive, visitar um feudo desse político e viver lá, porque eles vão experimentar como é que é o feudalismo, como é que é o anarcocapitalismo, que é a mesma coisa, né? Então, fica a dica aí pra vocês. Vamos encerrar o programa, porque eu, sinceramente, não tenho o que falar. É um desbunde, né? Então, vamos encerrar essa porra. Vai ter encerramento agora? É agora? Tá bom. É só além de dar o nosso tchau de sempre, semana que vem não vai ter programa. Feriadão, né? Que quinta, feriado de Corpus Christi, sexta-feira, enfim, vamos emendar. Eu e Daniel, quarta-feira, estaremos na inauguração da Arena da Ilha... Ilha do Urubu. Só queria comentar que péssimo nome, hein? Arena Ilha do Urubu. Não, é Ilha do Urubu, né? Porque não é Arena. Enfim, voltaremos pra lá. Urubu é feio pra caralho. Voltaremos pra lá. Arena. E voltaremos dia 23, né? Que é a sexta-feira. E dá um tchau pra todo mundo aí. E bom dia, boa tarde. Feliz Dia dos Namorados, pra quem não quiser corroborar com a data do João Dória Pai. Essa é data comercial, eu acho que... mas quem quiser também aproveitar em casa... Não. No silêncio. Não, nada disso. Sem movimentar a economia. Não, Dia dos Namorados é chato. Todo dia é Dia dos Namorados pra quem namora. Que lindo, cara. O clima ficou romântico no final do programa. Então pra quem tem namorado, namoradas, feliz dia das namoradas. Cara, isso é muito irritante, cara. Não me deixa falar sobre isso. Não vai ter encerramento, não, gente? Vamos ter, mas não me deixa falar sobre isso, não. Boa noite dele, depois eu vou fazer vai fazer aquele texto. Daniel tem que dar boa noite também, mano. Então, boa noite. Boa noite a todas e a todos e... Manda um beijo pra Anne, cara. Beijo. Agora que você falou, vai parecer que fiz por obrigação, né? Você já ia fazer, né? Desculpa, você já ia fazer. Um beijo pra Anne Luiz, minha companheira, aí no Dia dos Namorados, que é todo dia Dia dos Namorados, vou copiar aqui o colega. Pode ir, Fagner, manda uma boa noite. Fagner quer que você chame ele, cara. Claro, enfim, eu queria, antes de dar o meu boa noite final, meu bom dia, boa tarde, boa noite final, eu só queria fazer um comentário sobre um assunto que surgiu até no nosso conselho editorial essa semana. Faltou citar o conselho editorial no programa. É verdade, Zap. Eu queria falar sobre questionamentos que nós tivemos aí recentemente nas redes sociais, que a gente tem que trazer Bolsonaro, a gente tem que trazer Osório, a gente tem que trazer picaretas, a gente tem que trazer picaretas da direita aqui para poder debater, porque se a gente juntar aqui só esquerdista não é debate, fica todo mundo falando coisas parecidas. Em primeiro lugar, que todos nós aqui somos de esquerda, nossos convidados são de esquerda, mas a gente não combina em tudo, não. Eu penso diferente Pelo contrário, a gente briga bastante. Eu tenho minhas diferenças com o Daniel, com o Alciso, com o Caio, com os convidados. A gente, enfim, ideologicamente estamos todos aliados, mas pensamos diferente em vários assuntos. Em segundo lugar, o Osório, o Bolsonaro, o Diaba 4, esses caras aí que estão no poder há um tempão, não largam o osso, que antes fizeram tudo parte do governo do PT e que hoje viraram antipetistas ferrenhos, sabe? Todos esses caras têm a Globo, têm a Rede TV, têm o SBT, têm a Band pra poder ficar levantando bola pra eles cortarem e ficar enganando os idiotas que acreditam neles aí na rua. Nosso programa é de esquerda, os comentários são de esquerda, os convidados são de esquerda e direitista aqui só entra se for pra entrar na porrada. É só isso, um abraço. Meio que contradizendo Fagner, fiquem ligados para novidades na nossa fanpage sobre esse assunto aí
do desafio à direita. Eu aceito. Se o Bolsonaro vier aqui pra poder ele sair todo roxo de tanto apanhar, eu aceito. Mas enfim, a gente vai dar novidades em breve sobre isso. Eu só queria falar um outro parênteses aqui sobre o meu final, assim. Primeiro, beijo pra Raquel. A gente vai comemorar Agora, porra? Tá coitada, fazendo concurso no final de semana, vai ser difícil pra ela. E só deixar uma nota aqui, que como nós somos um programa de esquerda, parabenizar a campanha do Partido Trabalhista Inglês, que estava esperando uma diferença. Estava esperando tomar um sacode nas urnas e foi bem. E como a gente falou no programa lá no lado discurso à esquerda. No lado B21, o tensionamento à esquerda com o discurso antissistêmico vem dando bons resultados em outros lugares. E eu fico impressionado como ninguém está disposto a tentar isso na eleição de 2018 no Brasil. Tá longe ainda. Fica esse ponto aí, fica esse novo ponto que eu vou falar isso sempre que acontecer qualquer eleição em qualquer lugar que der certo. Então esse foi o final do lado B número 22. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado até pela sua paciência hoje, porque em alguns momentos todos nós estávamos meio de cabeça cheia com essa temática repetitiva, às vezes, sobre esses problemas que parecem não ter fim às vezes. Então, muito obrigado pela sua audiência. Os nossos programas estão todos disponíveis no site da Central 3, no seu programa preferido de podcasts. Tem o iTunes, tem o Castbox, tem outros aí alternativas. Você, por favor, se gosta do nosso programa, se gosta da programação independente da Central 3, pense em apoiar. Dá mais ou menos uns 50 centavos por dia. Entra lá no apoia.se/Central3 e faça a sua contribuição. Mantenha essa casa com as luzes acesas, mantenha pagando os técnicos de som, etc. E muito obrigado pela sua audiência. Como lembrando que o Caio falou, semana que vem não tem programa, mas na outra a gente está aí firme e forte. Esperamos com excelentes convidados novamente para fazer mais um Lado B do Rio sensacional. Até a próxima. Subia a manga, amarrotada social, no calor alumínio, não tinha caneta nem papel, e uma ideia fugir era o outro cotidiano, era o outro cotidiano. Espaço é curto, quase um curral, na mochila amassada, uma quentinha abafada. Meu troco é pouco, é quase nada. Meu troco é pouco, é quase nada. Oh, 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 oh. My brother, oh, 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 oh. My brother, oh, 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 oh. My brother, oh, 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 oh. My brother. Não se anda por onde gosta, mas por aqui não tem jeito, todo mundo se encosta. Ela some, ela no ralo de gente. Ela é linda, mas não tem nome. É comum e é normal. Sou mais um no Brasil da Central, da minhoca de metal, que entorta as ruas da minhoca de metal. Como um concorde apressado, cheio de força, voa, voa, apressado que o ar e o avião. Trabalhador, oh, 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 my brother, oh, 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 my brother, oh, 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 lá na massa, my, oh, 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 my brother. Espaço é curto, quase um curral, na mochila amassada, uma vidinha abafada. Meu troco é pouco, é quase nada. Meu troco é pouco, é quase nada. Não se anda por onde gosta, mas por aqui não tem jeito, todo mundo se encosta. Ela some, ela no ralo de gente. Ela é linda, mas
não tem nome. É comum e é normal. Só mais um no Brasil da Central, da minhoca de metal que entorta as ruas. Da minhoca de metal que entorta as ruas. Como um Concorde apressado, cheio de força. Voa, voa, pesado que o ar e o avião. Avião do trabalhador. Oh, Aravata. My brother, Oh, brother. my brother. Oh, 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 oh. My brother. Oh, 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 oh. My brother. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ai, brother, não se anda por onde gosta, mas por aqui não tem jeito. Ela some lá no ralo de gente. Ela é linda, mas não tem nome. É comum e é normal. Sou mais um no Brasil da Central. A minhoca de metal que entorta as ruas. Na minhoca de metal que entorta as ruas. Como um Concorde apressado, cheio de força. Voa, voa, pesado que o ar e o avião. Avião do trabalhador. Oh, 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 oh. Do trabalhador. My brother. Oh, 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 oh. Do trabalhador. Oh, 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 oh. My brother. Salve, salve, Maria Rita. Obrigada.